Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Brock e eu estou em Brasília. Sim, vocês tanto perguntam, eu estou em Brasília. Aqui no fundo é o Lago Paranoá, aqui para a esquerda tem o Palácio da Alvorada. E já dei uma volta por aqui, conheci a Esplanada dos Ministérios, conheci o Itamaraty, o STF, o Congresso. Foi uma experiência bem bacana. Eu vou contar um pouco dela para vocês, vou contar também o que eu achei da arquitetura do Niemeyer aqui de Brasília. Vocês sabem que eu sou um profundo crítico do Oscar Niemeyer, então vocês devem estar curiosos para poder escutar o que eu tenho a dizer sobre o que eu vi aqui em Brasília. Vou falar também a respeito das manifestações, que vocês já perguntaram bastante. Vou falar também, contar também um pouquinho sobre o que eu acho que vai acontecer nos próximos dias e o que eu vim fazer aqui em Brasília, depois da vinheta. Meus queridos, antes de começar o vídeo, por favor, deixa o like aqui, deixa um comentário no final do vídeo se você viu até o final. Uma dúvida, uma crítica, o que você quiser, vai ser muito bem recebido. E também se inscreve no canal, quem não está inscrito, dá essa moral aí, porque vocês nunca se lembram de se inscrever. Bom, vamos lá, galera. Eu cheguei aqui quarta-feira à noite, não consegui ver muita coisa, mas ontem eu pude andar, conhecer, pude ir lá ver todos os cantinhos de Brasília. Eu pude conhecer o Itamaraty aqui, eu pude conhecer também o Congresso aqui, pude conhecer também o STF aqui e todos os lugares ali, né, a Esplanada dos Ministérios, etc. Não vamos ficar mostrando tudo aqui, que vocês vão ver no Instagram depois. E a primeira impressão que eu tive é que é menor do que eu imaginava, tá? Talvez porque eu estava em São Paulo antes, São Paulo é muito grande, então aqui as coisas parecem menor, pode ser, mas eu tinha a impressão de que era bem maior. Eu confesso que eu nunca tinha vindo a Brasília antes, então eu tive essa impressão. Mas é tudo muito bonito, tá? Tudo muito bonito, é uma experiência única poder ver tudo isso de perto. Como vocês sabem, eu não sou um profundo admirador do Oscar Niemeyer, principalmente pelo intuito do trabalho dele, por quem ele era, mas tem sim construções muito bonitas e grandiosas que são fantásticas. Não pude chegar tão perto de tudo, porque tá tudo fechado, tá? A Praça dos Três Poderes está fechada, não dá para andar de carro até esses lugares, você tem que ir andando, é uma caminhada longa, mas também não é curta. E você não pode chegar perto, por exemplo, do STF, sabe? Enfim, isso é um dos motivos que eu não gosto da obra de Oscar Niemeyer, tá? Brasília foi construída por Juscelino pelo Oscar Niemeyer justamente para poder criar essas barreiras de proteção em momentos de tensão, que é o momento que a gente está vivendo hoje depois das eleições. Brasília foi projetada toda para ser bem distante, bem afastada, bem positiva, para poder ver de cima para baixo. Isso faz com que quando você tem um momento de tensão como esse, você coloque grade, polícias, barreiras e o povo não consiga chegar até as instituições, né? E aí assim eles ficam muito mais protegidos e tranquilos para poder trabalhar sem o medo da revolta popular. Porque antes a capital era no Rio, era tudo muito pertinho, então o povo conseguia chegar, invadir, acessar esses governantes, e para eles isso era muito preocupante. A Brasília foi feita de uma forma extremamente irresponsável e pensada para poder dar paz justamente aí aos governantes, beleza? Mesmo quando rolam manifestações, elas conseguem ser super controladas. Mas não tem nenhum manifestante ali, tá? Ali no Itamaraty, no STF, no Congresso, no Palácio, enfim, os presidentes trabalham, esqueci o nome. Não tem nada porque não tem como, beleza? Até as gramas lá estão tudo fechados, os gramados. E a galera tá lá nos quartéis generais, beleza? Ainda assim, tendo minhas críticas ao Oscar Niemeyer, tem muita coisa bonita, né? Muita coisa arredondada, inspirada no Le Corbusier, que era um arquiteto francês que o Oscar Niemeyer se inspirava, e muito do que ele fez foram imitações desse arquiteto, só que de forma mais arredondada, porque o Oscar Niemeyer era um puta de uma angina, né? Ele dizia que as mulheres são tudo, que ele vivia em função das mulheres, que elas são rainhas, e muitas das coisas que o Oscar Niemeyer fez são em formatos de bunda, de peito, de cintura, de útero, justamente por essa percepção que ele tinha aí, essa maluquice de ver mulher em tudo e achar que mulher é o centro do universo. Era um verdadeiro mangina, né? Mas enfim, tem coisas que eu acho que são bonitas, mas muito pouco úteis, muito pouco usuais. Eu acho que ele sempre pensava numa perspectiva socialista que acabava tirando a funcionalidade, a usabilidade naqueles locais, daquelas coisas. É muito mais para ser bonito aos olhos e servir uma função para o Estado
do que de fato para servir ao povo, ter alguma utilidade interessante e funcional. Inclusive uma curiosidade, talvez muitos não saibam, mas Oscar Niemeyer, na época que os comunistas começaram a ser presos e deportados aqui do Brasil, ele também foi exilado durante o regime militar, tá? Ele ficou fora durante muito tempo e teve que ficar trabalhando na França e na Europa, porque ele não era aceito no Brasil. Se ele voltasse, ele seria preso. Para vocês verem que ele realmente era um comunista. E ele é mesmo, assumidamente, um arquiteto marxista, então ele traz muitas referências marxistas aí para as obras dele. Não só aqui em Brasília, obviamente, mas em outros estados. Eu só falo aqui de Brasília porque é a capital do país, né? Bom, sobre as manifestações que estão rolando então nos quartéis generais. O Nicolas Ferreira está hospedado aqui no mesmo hotel que eu, tá? Não esbarrei com ele por aí, mas eu vi nos stories dele. E o que acontece, gente? Ele falou para o pessoal não se revoltar, esperar tudo acabar para depois ficar chateado, que ele entende quem está chateado, mas que eles estão fazendo o possível, que o presidente está fazendo o possível. E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, gente, nenhum deputado, nenhum aliado do presidente, o próprio presidente, está tomando, tá? Isso aqui é um fato, está tomando nenhuma atitude direta e reta de se comunicar com o povo ou de bater de frente com todo absurdo que está acontecendo, ou para tentar defender o Brasil de forma mais agressiva. O que eles estão fazendo é o que eles podem fazer dentro do que é possível, sem que eles arrisquem perder o cargo, sem que eles arrisquem ser presos. Eles estão com medo disso. Eu não estou vendo ninguém com culhão para enfrentar isso de forma direta e reta. E o povo que está nas manifestações na porta do quartel, que eu sinceramente não fui lá ver, eu vou daqui a pouco lá poder dar uma olhada e conversar com o pessoal, e depois eu conto para vocês. Eles estão lá há muito tempo na expectativa de que alguém tome uma atitude, que na minha opinião não vai vir de lado nenhum, tá? Na minha opinião as coisas vão continuar decorrendo dessa forma e infelizmente dia 1º a gente vai ver aí o Lula assumindo o poder, o ladrão subindo a rampa. E assim, não acho que vai acontecer tão pouco uma intervenção militar, tá? Nenhum regime militar, eu não acredito que o exército vai intervir de forma alguma. O exército é avisado sobre esses absurdos desde a década de 90, de que o PT ia roubar 1 trilhão dos cofres públicos, ia financiar ditaduras socialistas bolivarianas aqui na América Latina. Os militares nunca fizeram nada, eles nunca agiram, eles ficaram de olhos fechados e tudo aconteceu exatamente como estava planejado. E não é agora que eles vão se intrometer. O que eu vejo é, de fato, a partir do dia 1º de janeiro, o Brasil voltando a ser o que era, um puxadinho do PT, do Lula, né, da Dilma, de toda aquela corja, e cheio de corrupção e políticas econômicas irresponsáveis e desvio de dinheiro público do Brasil através do BNDES para financiar seus aliados aí do Foro de São Paulo que estão espalhados pela América Latina. Infelizmente é isso que vai acontecer. Eu sinto muito por falar isso. Eu acho que ninguém quiser ouvir, eu posso estar errado e pagar minha língua, mas eu continuo dizendo o que eu digo desde o resultado das eleições, desde lá, quando acabou o segundo turno. Eu falei, não vai acontecer nada. As manifestações não são úteis, pelo menos não nas portas de quartéis. Elas podem ser úteis se elas estiverem pressionando de fato quem precisa ser pressionado, por exemplo, na frente do STF. Mas isso não tem como porque está tudo fechado lá. Vocês entendem como é difícil combater o Estado? O Estado vence a gente pelo cansaço. E eu não estou criticando aqui os manifestantes, pelo amor de Deus. Quem foi em manifestação e quem acredita. Que vocês estejam certos, a gente tem uma forma realmente de reverter essa situação. Eu, Marcelo, não acredito. E os manifestantes estão lá buscando uma saída, fazendo alguma coisa para achar uma saída. É tipo um cinema que pega fogo e todo mundo levanta e sai correndo. Porra, todo mundo quer achar uma saída, é natural, eu entendo isso. Alguns vão sair pela saída de emergência, outros pela entrada normal, outros vão invadir a cabine lá dos geradores e todo mundo vai tentar sair. E eu entendo que essa galera viu uma saída das manifestações nas portas de quartel. Dos quartéis, Marcelo, eu não acredito que vai dar em nada. Mas eu admiro a coragem e o empenho de quem está lá buscando uma solução para salvar o país dessa corda socialista de bandidos criminosos que vão assumir no dia 1º, beleza? Eu sempre tento trazer para vocês aqui a realidade. Vocês ficam chateados comigo, o que eu acho que vai acontecer e o que eu gostaria. Vocês percebam que existe uma diferença. Se acontecesse tudo como eu gostaria, porra, o Lula não seria nem presidente. Até porque eu tô avisando lá desde 2020 que ele voltaria à presidência. Tem vídeos meus, tem stories meus falando isso, explicando isso. Bom, o que eu vim fazer em Brasília? Eu vim conhecer Brasília, tá? Não tem nenhum grande motivo aqui para eu falar para vocês. Eu acho que para todo mundo que gosta de política, né, que trabalha com política, tem que conhecer Brasília, porra, tem que ver tudo de perto, tem que entender como é que essa merda funciona. E foi isso que eu vi, vim aqui também conhecer pessoas especiais, importantes, que eu já conheci há algum tempo, mas que são daqui, que eu não tinha oportunidade de conhecer.
Vim passear também, obviamente, e tem algumas reuniões de trabalho, inclusive em Goiânia, que é pertinho. Então juntei o útil ao agradável. Fui convidado para participar de um podcast também aqui em Brasília, que deve rolar amanhã à noite. Então é isso, galera. Basicamente é isso, não tem nada assim surreal. Devo ir conhecer o gabinetinho deputado aliado, que eu não vou mostrar para confirmar ainda porque não tá certo. Mas rolando eu vou mostrar tudo lá dentro para vocês. E é basicamente isso. Não tem muito papo além disso. O que eu queria falar para vocês é basicamente sobre minhas primeiras impressões de Brasília e linkar isso com as manifestações do que eu acho que vai acontecer. Ontem tinha um repórter da CNN lá. Isso é um bônus que eu vou contar pra vocês. Na frente lá do Palácio da Alvorada, não. Eu não lembro onde ele tava. Eu acho que era na frente do STF, não sei. Depois eu lembro. E ele tava fazendo uma matéria e eu tava vendo. Era um dos repórteres mais famosos da CNN aí. E ele tava fazendo uma matéria falando que agora vai ser um novo momento da democracia brasileira, coisa do tipo. E aí, vamos ignorar essa parte. Eu fiquei olhando a equipe dele, quem é que tava ali, né? Tipo, o câmera, né? A diretora, enfim, a equipe ali jornalística. Cara, você olha pra equipe assim, tu vê, tipo, a menina de cabelo verde, sabe? Outro moleque com a cabeça assim, com um broche do Che Guevara pendurado. Eu fiquei tipo, caralho. É óbvio que essa gente é muito esquerdista, né? Eles têm aquele perfil full de esquerdista. Pode ser que eu esteja errado, porque eu tô julgando, mas assim, muita gente acha que eu tenho perfil de esquerdista também. Eu tenho tatuagem, alargador, eu ando de skate, coisas do tipo, né? Sou músico. Mas é uma equipe completamente esquerdista, com exceção do repórter que tá ali fardado de terno, né? E naquele padrão a equipe é muito esquerdista e o jornalismo deve ser majoritariamente assim, né? Pelo menos numa redação eu já tive a oportunidade de entrar e é bem dessa forma. É bizarro pra caralho. E a forma como eles falaram, né? Que agora o Brasil vai viver um novo momento da sua democracia. Eles usam sempre subterfúgio da democracia pra poder defender a volta do Lula e os absurdos socialistas e esquerdistas que eles acreditam. É ridículo. Infelizmente tem gente que acredita ainda nesse conto do vigário. E é isso, galera. Depois eu vou tentar trazer um novo vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre quem é Oscar Niemeyer, né? E sobre o motivo da construção de Brasília. Eu falo as coisas de uma forma bem direta, reta e sucinta. Mas é basicamente isso. Oscar Niemeyer construiu Brasília com esse intuito de afastar o povo, de criar uma situação que fosse bem mais útil ao Estado. Valeu? Por esse vídeo é só. Até a próxima. Tamo junto. Me acompanha lá no Instagram.